Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos novamente com Gilbert Doctorow, historiador e também analista de assuntos internacionais. Vale acrescentar que ele é autor de War Diaries, The Russia-Ukraine War, e eu vou deixar um link na descrição. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. E bom esses Boer. Então vemos que tanto Israel quanto o Irã saíram desta guerra com perdas significativas, mas parece que Israel esgotou em grande parte seu potencial militar, pelo menos é o que me parece. E também é razoável, acredito, esperar que outro ataque ao Irã possa acontecer, já que o esforço de Israel para neutralizar o Irã com poder militar não chegou simplesmente ao fim. Muitos agora esperam que os Estados Unidos reponham os estoques de Israel, enquanto o Irã também irá reabastecer seus suprimentos, tanto de produção doméstica quanto do exterior. O que sabemos até agora sobre o reabastecimento de armamentos do Irã? Bem, que armamento? Porque não acho que eles precisaram ser reabastecidos com mísseis. Eles tinham 40 mil mísseis. Não acredito que tenham usado 1.000 nessa guerra de 12 dias. Então, os mísseis não são realmente o problema, embora estejam recebendo mísseis diferentes do próprio estoque. E nesse sentido, gostaria de fazer referência a um talk show que acompanho regularmente, embora eu não seja um grande admirador do apresentador, já que ele pode ser bastante agressivo e impor suas opiniões aos debatedores, sem deixá-los falar. Estou pensando agora no programa noturno do Vladimir Solovyov, que é um dos 2 ou 3 eventos mais importantes desse tipo na televisão estatal russa. O único programa comparável é O Grande Jogo, de Vyacheslav Nikonov. Bem, de qualquer forma, não vou entrar em detalhes sobre esses 2 programas diferentes. O programa do Sr. Solovyov tem um conteúdo muito variável, com muito tempo desperdiçado quando surgem questões bastante controversas, e ele não recebe os sinais que gostaria do Kremlin. Ele desvia a discussão para questões filosóficas elevadas, o que acaba se tornando conversa fiada. Francamente, bastante vazia para os telespectadores. Mas em outros dias há informações surpreendentes de verdadeiros especialistas. E ele traz periodicamente ao programa alguns especialistas reais que chamam de orientalistas, especialmente especialistas em China. E um evento assim ocorreu na noite passada, no qual o painel trouxe à tona fatos que não vejo em lugar nenhum na mídia alternativa. E nem preciso dizer, muito menos na grande mídia. Ou seja, temos visto muitas críticas ao Sr. Putin, novamente entre meus colegas, vindas daqueles que estão desapontados com o aparente fracasso da Rússia em apoiar o Irã no conflito com Israel. Eles frequentemente ignoram o fato de que foi o lado iraniano que se recusou a incluir um componente militar ou de defesa na seção de defesa mútua do Acordo de Cooperação Abrangente que concluíram após vários anos de negociação com a Rússia em dezembro passado. Não é justo porque os iranianos ainda tinham esperanças de encontrar uma causa comum com os Estados Unidos, resolver o problema das sanções e voltar a ser bem vistos pela comunidade internacional, ou seja, pelo Ocidente. E eles não queriam que a Rússia os prendesse como um peso morto ao firmar um pacto militar. Bem, eles não se saíram muito bem ao se privarem de um possível apoio dos russos, embora tenham resistido extremamente bem contra os israelenses, como você sugeriu em seus comentários iniciais. Muito melhor do que qualquer um esperava. É verdade que eles não tinham defesa aérea, mas os israelenses, por razões que eu nem começaria a discutir, não lançaram um ataque massivo e total para destruir a nação iraniana. Eles limitaram seus ataques a alvos claramente militares e personalidades militares, ou a elite governante. Nesse sentido, os céus livres para aeronaves israelenses não iriam causar a ruína do Irã.
Ao mesmo tempo, se os ataques iranianos a Israel tivessem continuado, eles teriam causado a ruína de Israel. E isso ficou claro na intervenção do Sr. Trump. Portanto, no lado dos mísseis, o Irã estava se saindo muito bem por conta própria. Embora só nos últimos dias tenha começado a usar seus verdadeiros pesos pesados, mísseis indestrutíveis com ogivas de 700 quilos, para causar danos devastadores a instalações militares em Israel. Mas há mais do que isso. Eles precisam de muitas outras coisas. E aparentemente, ouvindo o programa Solve Europe ontem à noite, eles estão conseguindo isso da China. A China provavelmente é o maior mercado de exportação do Irã, especialmente para o seu petróleo. O Irã é um grande fornecedor para a China. Não em grandes porcentagens, mas ainda assim, considerando a escala das importações chinesas, o Irã tem relevância. E o que eles recebem em troca? Estão recebendo suprimentos militares, algo que não tem sido discutido na imprensa. Quem pode imaginar que os Estados Unidos suprimem essa informação? Eles não querem que isso seja conhecido. Têm suas próprias queixas com o Irã e não querem entrar na questão da conexão entre China e Irã. Também entendemos, pelo programa de ontem à noite, que os chineses realmente enviaram uma flotilha naval militar para a região do Golfo Pérsico. Ela chegou convenientemente no último dia da guerra. Ela estava lá mais simbolicamente como um lembrete para os estados. Se vocês quiserem seguir adiante com isso, nós vamos acabar com vocês. Portanto, o fato de que os chineses estavam prontos militarmente para defender o Irã contra a presença naval dos Estados Unidos no Oriente Médio era claro como dia para qualquer um que estivesse prestando atenção. E, francamente, não havia muitas pessoas prestando atenção. Outro ponto que ficou evidente é que realmente existe um eixo. Washington fala do nexo entre Irã, China, Coreia do Norte e Rússia. A ênfase ontem foi nos três sem a Rússia. Ah, sim, mas com outro país sobre o qual não falamos muito, o Paquistão. Então eles disseram ontem à noite que existe um entendimento militar muito forte, um entendimento defensivo entre Irã, Paquistão, Coreia do Norte e China. E que a participação ou contribuição russa é interessante, mas não essencial. Além disso, ao mesmo tempo, está claro que tanto a China quanto o Paquistão acreditam que seria totalmente inaceitável para o Ocidente conseguir impor uma derrota estratégica à Rússia. Acho que isso ficou evidente, embora tenha sido pouco noticiado na imprensa ocidental, quando von der Leyen visitou Pequim em preparação para a cúpula da OEA com a China, que acontecerá daqui a 2 semanas, quando seu chefe Charles Michel irá para lá. Von der Leyen teve uma reunião com Xi e, pelo que entendi, ele disse a ela: nem pensa em derrotar a Rússia, porque não vamos aceitar isso. Sabemos que seremos os próximos. Ele estava dizendo o que nós, analistas, comentamos entre nós, mas isso estava vindo dos lábios de Xi, o que tem um peso diferente. Quando os americanos estavam na Conferência de Segurança em Munique, tivemos pessoas como o General Keith Kellogg alertando que antes da guerra contra a Rússia, havia uma cooperação militar limitada entre russos, norte-coreanos e chineses. Mas agora vemos uma grande aliança eurasiana quase surgindo. E quando ele mencionou isso lá em Munique, o ponto principal era que isso era um desastre, uma consequência não intencional, ou pelo menos indesejada, da guerra por procuração na Ucrânia, que era um dos argumentos para a importância de encerrar essa guerra. Bem, se avançarmos agora para julho, sim, a guerra ainda continua. Bem, Trump está indo e voltando um pouco com suas armas para a Ucrânia. Mas podemos dizer que a aliança eurasiana, se não uma aliança formal, já que a China não faz alianças, não surgiu. Ainda assim, existe agora essa conectividade. Você mencionou Irã, Rússia, Coreia do Norte, Paquistão, China, todas as conexões se testando. Sim, certamente isso mudava e mudaram estratégico na região mais ampla. E como isso não seria óbvio para o público, outro comentário feito ontem à noite é pertinente. A Coreia do Norte é uma força muito maior.
é percebida na região como uma força muito maior do que aparece nas reportagens convencionais. Ah, sim, a Coreia do Norte está enviando alguns milhares de soldados para a Rússia. Bem, os norte-coreanos parecem ter causado uma impressão muito grande em sua região, a ponto de, pelo menos entre os analistas que Solovyov apresentou na televisão estatal ontem, eles acreditarem que a Coreia do Sul está recalibrando suas relações com os Estados Unidos, dado o vizinho muito sério que tem e o apoio ambíguo que está recebendo dos Estados Unidos. E, claro, as sanções que Donald Trump parece ansioso para impor à Coreia do Sul e suas indústrias muito importantes, como a automobilística e outras. Portanto, essa é uma consideração adicional. Não se trata apenas de uma pequena parte da equação. A Coreia do Norte é uma grande parte da equação. Mas como você vê, bem, qual será o significado disso? Porque normalmente, quando surgem alianças ou há uma cooperação mais estreita entre esses... Bem, talvez não chamássemos a Coreia do Norte de gigante, mas certamente ela é bastante poderosa militarmente em muitos aspectos. Quando você tem essas potências do Oriente se aproximando, normalmente haveria, sabe, fortalecimento ou formação de contra-alianças. Mas para que que o Bloco Ocidental classificou ao mesmo tempo em início com nós? Eu não sei. Seja bem no processo ainda. Permita-me introduzir uma consideração. Novamente, ninguém está falando sobre isso. Todo mundo faz um grande alarde sobre o Irã construir uma arma nuclear. Por que construir se você pode comprar? Eu acho que, dadas as sanções à Coreia do Norte, a ideia de que qualquer coisa que o Ocidente possa dizer ou fazer em relação à Coreia do Norte inibiria ou impediria que ela disponibilizasse armas nucleares para um terceiro país como o Irã simplesmente não é crível. O Paquistão também é uma grande potência nuclear, e eles não vão deixar o Irã cair. A declaração feita ontem foi de que o Paquistão está pronto para dar ao Irã tudo o que ele precisar. Bem, tudo o que ele precisar certamente pode incluir o fator nuclear. Então acho que todos estão ignorando a realidade das relações aqui e focando em eles estão enriquecendo. Que se dane o enriquecimento. Ignorar a possibilidade de que eles adquiram, em uma situação extrema, se sentirem imediatamente ameaçados por Israel, armas nucleares para contrabalançar, acho que seria deixar de lado um elemento importante da equação. De fato. Bem, acho que faz sentido que sejam China e Paquistão os principais fornecedores de armas para o Irã, considerando que, bom, a Rússia está envolvida em uma guerra longa em suas próprias fronteiras. Essa parceria, porém, quero dizer, a sino-iraniana, não deveria ser uma surpresa, mas Paquistão e Irã, para quem acompanha essa relação ao longo do tempo, tiveram, digamos, uma relação turbulenta. Eles nem sempre parecem aliados naturais. Isso se limita apenas ao que aconteceu na Palestina, ou é uma preocupação maior com o possível desmantelamento do espaço eurasiático, caso consigam derrubar o Irã? Acho que você identifica o fator-chave quando menciona a Palestina. O Paquistão ganhou destaque por causa do genocídio em Gaza. Acho que isso despertou seus sentimentos religiosos e evidenciou a realidade de sua força em comparação com qualquer um dos estados do Golfo. Eles não se sentem ameaçados por Israel. Não têm esse grande vizinho intimidador ao lado, mas possuem todas as armas que se possa querer ou imaginar, tanto próprias quanto chinesas. Afinal, em seu recente confronto com a Índia, usaram principalmente os mais modernos aviões chineses, com resultados mistos, mas ainda assim bastante impressionantes. Portanto, eles são uma força militar e estão profundamente afetados pelo que Israel tem feito com seus súditos palestinos na Cisjordânia e principalmente em Gaza. Assim, eles assumiram uma posição de destaque, de forma bastante independente do que a China está fazendo, mas tudo converge para o mesmo ponto. Essa disposição de garantir a viabilidade do Irã, independentemente do que os Estados Unidos e Israel estejam pensando em fazer. Isso precisa ser levado em consideração.
Se pudermos mudar o foco para o que está acontecendo na Ucrânia, os últimos dias têm sido bastante dramáticos. Parece que a cada dia ou noite, os russos estão batendo novos recordes em termos de número de mísseis e drones lançados. Acho que o último foi de 728 drones em uma noite, além de vários mísseis. Mas também parece que cada vez mais desses ataques estão conseguindo passar por um sistema de defesa aérea ucraniano cada vez mais enfraquecido. Novamente, não se deve cair na armadilha de subestimar a força dos ucranianos ou a capacidade deles de suportar sofrimento. Mas parece que muita dessa dor está se intensificando. Você vê isso como um crescimento incremental natural das capacidades da Rússia, aproveitando a fraqueza momentânea da Ucrânia? Ou acha que isso pode estar caminhando para algum tipo de ponto de ruptura? Acho que Vladimir Putin tem estado sob grande pressão dos patriotas para acelerar os resultados da guerra. E é exatamente isso que ele está fazendo. O aumento maciço dos bombardeios aéreos, não apenas com mísseis e drones, mas também com bombas planadoras, bombas de 1, 2, 3 toneladas com efeito devastador, que são lançadas dos mais avançados bombardeiros da frota russa, que antes não haviam sido empregados nesta guerra. Isso serve para destruir os bunkers defensivos e outras infraestruturas na Ucrânia, e tem sido eficaz. Outro desenvolvimento interessante recente é que a Rússia agora está atacando até a fronteira com a Polônia. Isso não havia sido feito antes. Eles estão atacando a oeste de Lviv, a ponto de Tusk ter dito ontem: vamos reconsiderar o uso do nosso... Esqueci o nome desse pequeno aeródromo no canto sudeste da Polônia, que tem sido o ponto de trânsito para entregas militares americanas e da Europa Ocidental para a Ucrânia. Tudo isso passou por esse aeroporto, e agora a Polônia está considerando fechá-lo. Provavelmente é mais uma retórica para lembrar ao mundo o quão importante a Polônia é para manter a Ucrânia funcionando. Mas isso indica que eles estão cientes de que os russos estão atirando logo do outro lado da fronteira e destruindo o que entra por aquela fronteira polaco-ucraniana. Isso era intocável. Só lembre-se, o coração dos nacionalistas ucranianos que estão no controle da Ucrânia desde o golpe de Estado em 2014 é justamente Lviv. E essa região, então, a Rússia não tocou nela. Estava ocupada lutando e protegendo o Donbass e as partes de língua russa da Ucrânia. Agora está indo atrás das partes de língua ucraniana da Ucrânia. E com razão. Várias cidades foram atacadas ontem no oeste da Ucrânia. E isso, eu acho, é um indicativo do que vem a seguir quando os russos conseguirem, provavelmente até o final do verão, chegar ao Dnieper. Não acho que eles tenham qualquer intenção de atravessar o Dnieper, exceto talvez para cercar Kiev. Isso é totalmente possível. Mas claro, eles não querem avançar mais porque não pretendem ocupar território hostil. No entanto, eles estão prontos para destruir completamente o território a oeste do Dnieper. E isso ficou claro nos últimos 2 dias. Bem, parece que, além de terem mais poder de fogo, os russos também estão mais dispostos a, digamos, atacar de forma mais agressiva, o que provavelmente resulta em mais vítimas civis também. Como você está interpretando isso? A Rússia está intensificando seus ataques em resposta ao que aconteceu com seus bombardeiros nucleares? É porque o mundo está desviando o olhar devido ao que aconteceu no Irã? Ou isso tudo está levando a algum ponto de ruptura? Porque eles realmente parecem estar reunindo uma força muito poderosa na retaguarda, procurando possíveis oportunidades em eventuais colapsos na linha de frente. Não sei se você acompanhou ou analisou os diferentes motivos possíveis para os ataques terem se tornado tão mais agressivos agora. Bem, eu não pensei sobre isso como deveria. Concordo com você, mas gostaria de apresentar algumas ideias provisórias agora.
E uma delas me faz voltar ao programa do Soloviev. E a outra coisa que discuti. Acho que esta é uma mensagem para o chanceler Scholz. É uma mensagem para a Europa. Mas a Europa é o chanceler Scholz. Vamos ser honestos. Os alemães são os únicos com capacidade para se preparar para uma guerra com a Rússia. Meu colega Ray McGovern está agora em Berlim. Ele está dando palestras, suponho que principalmente para pessoas do lado esquerdo do espectro político. E a mensagem dele é: vocês, alemães, agora são o inimigo número 1 para os russos. Vocês substituíram os Estados Unidos como inimigo número 1. O que vão fazer a respeito? Vocês sabem o que isso significa? E eu acho que a intensidade desses ataques que os russos estão realizando agora tem como objetivo colocar uma enorme pressão sobre o Sr. Merz para que ele encare a realidade de que se a Rússia quiser transformar a Ucrânia em Gaza, ela vai e pode fazer isso, no sentido de destruir a infraestrutura e qualquer prédio que tenha mais de 2 metros de altura. Eles podem fazer isso. Eles têm o poder de fogo e agora estão dispostos a usá-lo. O que foi novidade no programa do Soloviev ontem à noite, eu nunca tinha ouvido antes, foi que ele chamou Merz abertamente de nazista, e fez isso várias vezes. Antes, isso era meio que insinuado. Agora não foi com humor, foi totalmente sério. E posso dizer que o Sr. Soloviev, nesse aspecto, provavelmente está falando diretamente pelo Kremlin, que a Alemanha agora é governada por um nazista. E os russos estão se preparando para isso. Acho que a demonstração de força que está acontecendo agora na Ucrânia é um recado para Berlim. Também tenho ouvido isso, que os russos agora veem os alemães como o principal inimigo. Também costumo ressaltar que se eles decidissem realizar um ataque retaliatório contra um país da OTAN, a Alemanha seria um alvo bastante oportuno, já que não possui armas nucleares como os franceses ou os britânicos. Mas a ideia de fornecer em grande quantidade mísseis de longo alcance. E sabe, parece que os russos agora estão tentando deixar muito claro que traçaram uma linha vermelha. Só quero voltar rapidamente ao que você mencionou, toda essa intensidade nos ataques no oeste da Ucrânia, porque essa região, como você disse, antes estava fora de alcance, ou pelo menos os russos não vinham atingindo esses alvos de forma significativa em comparação com o resto do país. Sabemos algo sobre os alvos dos russos? São depósitos de armas? É infraestrutura crítica, em Stakes-Moth. What are we looking at? All of these things, plus something which they did not attack before. Todas essas coisas, além de algo que eles não atacavam antes. Sim, eles estavam mostrando na televisão as explosões de depósitos de armas no oeste da Ucrânia que foram destruídos nos últimos dias. Sim, infraestrutura e energia. Sim, ou seja, refinarias de eletricidade, tudo sob ataque nos últimos dias. Mas algo novo, totalmente novo. Em toda a Ucrânia, houve 5 centros de recrutamento que foram alvo de drones de ataque Geran e que foram destruídos. E isso é uma declaração mista militar e política. Eles estão antecipando que essa destruição dos centros de recrutamento encontrará alguma simpatia até mesmo entre ucranianos patriotas que estão muito incomodados com o recrutamento forçado de homens em bares, discotecas, nas ruas, onde são levados à força e enviados para a linha de frente para morrer. Isso gerou muita insatisfação em parte da sociedade ucraniana, embora possamos imaginar que grande parte da sociedade na Ucrânia continua patriótica e a favor da guerra, infelizmente. Mas os centros de recrutamento são um caso especial. E os russos aproveitaram isso. Além da menor quantidade de pessoal, que obviamente é algo com que a Ucrânia está lutando, como você avalia as capacidades de combate deles? Porque, como você disse, com a crescente dependência do recrutamento forçado e a diminuição do fornecimento de armas ocidentais, por outro lado, eles estão recebendo um número significativo de drones e ainda parecem ser inovadores nas linhas de frente.
Você vê isso novamente, provavelmente ou possivelmente resultando em um colapso militar? Ou você acha que os ucranianos ainda serão capazes de continuar lutando? Look, the Russians knew from the beginning that the Ukrainians are good soldiers. Os russos sabiam, desde o início, que os ucranianos são bons soldados. Os ucranianos são como os russos, são muito próximos, pertencem à mesma cultura, e os russos têm grande espírito de sacrifício pela pátria, assim como os ucranianos. E os russos sabiam disso. Eles sabiam que esse seria um conflito muito severo, e foi exatamente o que aconteceu. Tenho uma resposta muito clara para sua pergunta, e foi a morte do guerreiro mais celebrado da Rússia. Isso aconteceu na semana passada. O segundo ou terceiro general mais importante das Forças Armadas Russas, o chefe de todos os fuzileiros navais russos, foi morto na linha de frente, e isso foi mostrado. A morte dele é algo com que todos podemos nos identificar, porque sua ascensão ao cargo de chefe nacional, falando de mérito, sua ascensão a essa posição de número 3, seja qual for, nas forças armadas deles, aconteceu diante dos nossos olhos. Foi gravado em vídeo, estava no YouTube, e alguns dos nossos canais parceiros no YouTube mostraram quando Vladimir Putin estava visitando um submarino nuclear. Ele estava falando com os marinheiros, com a tripulação, sobre a lógica da operação militar especial. Presente na sala estava Rudkov, a quem ele então chamou a atenção, dizendo que ele acabara de ser promovido a esse novo posto. Então nós o vimos. Bem, vimos sua viúva na semana passada, quando ela foi convidada ao Kremlin para receber a segunda medalha de herói da Federação Russa. Isso é uma ocasião muito rara. Alguém recebeu uma, ele recebeu duas, e postumamente a segunda. Certo. Por que isso merece destaque? Por que houve um funeral de Estado tão grandioso para ele? Bem, generais geralmente não morrem na linha de frente. Ele era um general incomum. Ele não precisava ir para a linha de frente. Mas como ele morreu? Ele foi morto por fogo de retorno em uma posição de artilharia na linha de frente. Os russos haviam atirado nos ucranianos. Os ucranianos revidaram e o mataram. O que isso nos diz? Nos mostra que os ucranianos são muito habilidosos. Eles têm bons equipamentos e sabem o que estão fazendo. Então não vamos confundir isso com as pessoas pobres que são tiradas das ruas e enviadas para servir de bucha de canhão. Ainda existem, apesar de todas as pesadas perdas na Ucrânia, devido a essas aventuras insanas e ações de relações públicas que Zelensky impôs às suas forças militares, incluindo a intervenção em Kherson, que lhes custou 75.000 soldados, pessoas muito capazes. Isso me chamou a atenção porque venho dizendo há algum tempo o que vejo na televisão a cada 2 dias. Quando os correspondentes militares, os correspondentes de guerra da televisão estatal russa, visitam a linha de frente e passam o microfone para um sujeito que está operando um desses canhões ou drones que estão sendo lançados. E nós olhamos para o canhão, ele está coberto de galhos e outras coisas. E por quê? Isso é para enganar os drones. That's to mislead drones. That's okay. Tudo bem. E para fornecer alguma proteção, porque eles podem ser desviados por galhos e outras coisas em cima do canhão. Mas também ouvimos que assim que eles disparam, se afastam para evitar serem atingidos do mesmo jeito que o general Gudkov foi atingido. Então isso é algo que não ouço dos meus colegas, mas mostra que o exército ucraniano, apesar de todas as suas perdas, continua sendo uma força de combate real, com a qual os russos têm muito cuidado. E acho que isso indica essa realidade. A última ofensiva não está acontecendo em terra. O avanço em terra ainda é muito lento, mas eles estão tentando realmente devastar a Ucrânia, a ponto de a capitulação se tornar uma realidade política mais próxima. Bem, ok, então os ucranianos estão resistindo. Os russos continuam a aumentar sua força para deslocar a guerra ainda mais a seu favor. Mas e quanto às potências ocidentais?
Você vê alguma mudança, acho, do nosso lado? Porque com o Trump é muito estranho. Um dia ele diz que o envio de armas foi interrompido. No dia seguinte, diz que não ouviu falar sobre a interrupção do envio de armas. E sabe, há muita confusão em torno da retórica, mas também entre os europeus. Não tenho certeza se estou interpretando corretamente, mas eu concluiria que parece haver uma certa perda de entusiasmo em relação à guerra. Eles ainda estão comprometidos em lutar, mas o entusiasmo que se via há apenas alguns meses parece estar bem desaparecendo. Não sei se você está vendo da mesma forma. Well, Zelensky has been repeating his request. Bem, Zelensky tem repetido seu pedido após cada um desses ataques aéreos dramáticos e devastadores. Ele tem intensificado a retórica, implorando por assistência europeia e americana em defesa aérea. E claro, isso colocaria pressão sobre Donald Trump. Todos os seus críticos no Congresso, ainda há uma maioria no Congresso a favor de ajudar a Ucrânia até o fim e lutar por essa valente democracia. Então, Donald Trump fica indeciso, como você acabou de mencionar. Um dia, nada de armas. No outro, bem, precisamos enviar mais Patriots. Vamos conversar com nossos aliados para ver quem mais pode fornecer Patriots. Isso é uma resposta direta às bobagens que vêm de Kiev. A Ucrânia não será salva de forma alguma pela entrega de 10, 50, 100 mísseis Patriot ou outros interceptadores. Isso é um absurdo. Patriot missiles or other interceptors. This is nonsense. And it is ignoring willfully what we all learned. E está ignorando deliberadamente o que todos nós aprendemos com a guerra de 12 dias entre Israel e Irã. Quando eles construíram defesas aéreas muito densas, 3 níveis diferentes delas, de acordo com a elevação de interceptação de mísseis ou quaisquer outros objetos vindos do inimigo, aquilo não funcionou. O domo de ferro israelense e os outros sistemas de interceptação de nível superior não conseguiram parar mísseis hipersônicos iranianos ou outros mísseis de cruzeiro muito sofisticados. E pensar que fornecer um punhado, ou até mais do que um punhado, desses mesmos Patriots para a Ucrânia vai poupá-los da devastação que só cresce é um completo absurdo. Se o mainstream ocidental quiser acreditar nisso, tudo bem. Se o Sr. Zelensky quiser acreditar nisso, tudo bem, porque os russos sabem melhor. Acho que o Sr. Lavrov disse algo nesse sentido, pronto, que você pode enviar o que quiser. Isso não vai mudar o conteúdo do... Minha última pergunta é: como você vê o fim desta guerra agora, com base nesse desenvolvimento? Você acha, como sugeriu Mearsheimer, que o tempo para uma solução política já passou? Você espera que ela seja resolvida por uma vitória militar do lado russo ou por um colapso militar do lado ucraniano? Ou você acha que haverá mais um colapso político em Kyiv à medida que a pressão continua aumentando? Porque eu vi, acho que foi a The Economist que publicou um artigo esta semana, dizendo que os Estados Unidos tiveram que intervir para impedir Yermak de demitir Budanov. Parece que, como a guerra não está indo a favor deles, alguns desses elementos dentro do governo estão se voltando uns contra os outros, ao mesmo tempo em que se observa certo descontentamento social com a forma como o governo está gerenciando a guerra e, de fato, continuando a guerra. Ou ainda é acordo político, colapso militar, colapso político. Todos esses ainda são caminhos possíveis. Bem, estamos no ramo do jornalismo. O sensacionalismo, ou jornalismo marrom, sempre vendeu jornais, por assim dizer. Aqueles que são especialistas militares têm sido os mais ouvidos, os mais assistidos nos últimos 3 anos, quando aparecem em plataformas como o YouTube. E especialistas militares vão falar sobre questões militares. E claro, o que a Ucrânia sofreu é dramático. E todos sabem que a continuação da guerra por parte deles desafia a lógica militar. Não é assim que essas coisas são feitas. Isso não desafia a lógica política. Mas essa não é a especialidade dos especialistas militares que receberam o microfone por esse motivo. Toda a atenção tem sido, ou a maior parte da atenção tem sido, sobre capitulação ou colapso militar.
Os russos vão ultrapassar as linhas ucranianas e eles necessariamente vão levantar a bandeira branca. Eu não acredito nisso. Eu acredito que será um colapso político, como você acabou de sugerir. Mas colapso político não é a especialidade das pessoas que estão com o microfone. Isso não rende um bom jornalismo sensacionalista. E, honestamente, ninguém realmente sabe quem são esses conspiradores ainda não vistos contra o regime atual. Onde eles estão? Eles não estão entre os antigos governantes da Ucrânia, Timoshenko ou Poroshenko. Eles estão em conluio com Zelensky para continuar a guerra. Então será outra pessoa, alguém cujo nome não temos nos nossos cartões de referência. Mas eu acho que isso é provável, muito provável. Os russos, acredito, gostariam muito disso porque não querem que essa guerra continue para sempre, tornando-se puramente uma campanha terrorista ou uma insurreição vinda da terra da Ucrânia a oeste do rio Dnipro. Então, certamente os russos infiltraram, assim como há uma infiltração mútua. Os ucranianos infiltram a Rússia e os russos infiltram a Ucrânia. E certamente eles estão trabalhando para um colapso político. Isso é, na minha opinião, a maior probabilidade de como a guerra vai terminar. Alguém vai se destacar e dizer: precisamos salvar a pátria antes de perdermos toda uma geração de homens. Então esse é, acredito, o desfecho. Eu realmente achei que os americanos iriam apoiar esse desfecho, especialmente quando Trump estava sendo abertamente muito desdenhoso com Zelensky, humilhando-o em público, também cortando a ajuda e vinculando isso ao seu desgosto mais ou menos pessoal por Zelensky. Mas não era algo tão pessoal, e sim uma relutância dele em se envolver em negociações reais. Achei que os americanos estavam pressionando Zelensky. Ou saia, ou faça um acordo. Mas tudo isso perde a pandemia. Bem, a questão sobre o Zelensky, por que haveria um golpe? A utilidade dele está desaparecendo diante dos nossos olhos. Ele era o homem que conseguia o dinheiro e as armas para a guerra continuar, e isso deixou de funcionar. Como você mencionou, a Europa não está mais entusiasmada em enviar mais dinheiro bom atrás de dinheiro ruim, em perder grandes quantias de dinheiro, a não ser a Alemanha e o Sr. Merz, que tem suas próprias considerações de poder dentro da Alemanha sobre como manter sua posição. Mas o resto da Europa está bastante hesitante ou não está interessado em fornecer mais dinheiro. Claramente, eles não estão dispostos a fornecer mais dinheiro e armas para a Ucrânia. E esse é o fim do jogo para o Sr. Zelensky. Se ele não conseguir entregar resultados, então é óbvio que chegou a hora de seus colegas o afastarem. E se houver um período de instabilidade e turbulência, é imprevisível quem vai surgir disso. Não os colegas imediatos de Zelensky, mas alguém, como eu disse, provavelmente cujo nome ainda não conhecemos, vai emergir dessa confusão que está por vir quando Zelensky for empurrado para fora. Bem, algo parece estar acontecendo abaixo da superfície, mas como vimos, isso pode continuar por muitos meses ainda. Então, muito obrigado por me deixar ouvir suas ideias e por compartilhar seus insights. Mais uma vez, obrigado. Bem, obrigado, Mr.